foi na COP, a gente estava criticando a COP, a roubalheira da COP, os escândalos ligados à COP, envolvendo o governo federal e o governo estadual daqui. Qual é a resposta? Preconceito do Pará. A caricatura que eles querem de vocês são de pessoas primitivas. Eles querem que vocês vivam uma vida primitiva. E na vida primitiva não tem saneamento básico. Eu tô falando de comércio internacional, eu tô falando de aumento de complexidade. Isso é falar sobre o Pará. Renato, esse aqui é meu pai, ele não é petista, não é bolsonarista. Porém, ele é um homem desacreditado da política. Ah, tem uma galerinha boa aí, hein? Bom demais. Bom demais, bom demais. Vamos lá, tirar esse cinto. Olá, pessoal. E aí, garoto? E aí, garoto? Bom? E aí? E aí, bom? Como tá? Beleza? Bom? Renan Antônio Ferreira dos Santos! Ai. Olá! Olá! E aí, galera, muito obrigado por estarem todos. Cuidado com a microfonia aqui. Tem uma índia me olhando. Muito obrigado por estarem todos aqui, um prazer. Me desculpa porque eu estou com roupa dos anos 70 aqui. Parece que eu saí de um filme de John Travolta. Mas eu queria vir com as cores, né, da missão hoje, então estamos aqui. Novamente, um prazer iniciar a nossa pequena jornada paraense, que nos promete aventuras. Vou colocar aqui, ó, aventuras que podem colocar o Maranhão no chinelo, tá? E não é a parte de Santarém. Santarém a gente já gravou um belíssimo vídeo aqui na região. Teremos mais 2 vídeos polêmicos amanhã, também na nossa região aqui. E depois vamos nos endereçar para outros locais onde o bicho vai pegar, né? É sempre perigoso falar onde o bicho vai pegar quando você está aqui na região, né? Porque eventualmente você pode ser pego por um bicho. Tem onça pra cá? Tem? Ah, que bom. Que seja pelo símbolo do partido, né? Opa. Oi. Vocês conseguem ouvir aí? Beleza, melhor assim. Tá. Tá de... Oi, oi. Agora acabou o microfone. Vamos lá, galera. Pra gente entender aqui, tá? Esse pequeno encontro que a gente tá fazendo. Qual o papel da nossa pré-candidatura e qual o papel do Pará nesse jogo todo, tá? Vocês estão diante de um momento estranho sobre a própria história. Qual é o papel hoje do Pará perante o Brasil? Quem é o Pará? Vocês tiveram uma cópia no passado, certo? Houve um evento mundial onde eu lembro que quando eu comecei a falar mal do evento, fui muito xingado por algumas pessoas aqui do Pará. Ah, você tá querendo tirar o nosso protagonismo, vocês aí de São Paulo. Mas que protagonismo, cara? Eu não... Só tô falando que estão roubando. Não tô falando nada demais. E eu falei que o evento também é um evento em si que beneficiava ONGs que sabotam a agricultura brasileira. Gente que é inimigo da produção no Brasil. E não só da agricultura, tá? Vamos falar aqui, gente que não quer que a gente explore água na margem equatorial, explore petróleo na margem equatorial. Gente que não quer que a gente explore as nossas reservas minerais. Não, gente que não quer que a gente explore nem fosfato, nem potássio pra gente produzir aqui no Brasil fertilizante. Em resumo, é sabotadores. Então a gente vai, coloca um bando de sabotadores aqui no Pará. Esses sabotadores que sabotam acima de tudo o estado do Pará. Eles participam de um evento em que a elite corrupta do Pará, em conluio com a mulher do presidente da República, com a Janja, vamos ser bem claro, roubam a gente. E aí se você fala mal, você não quer dar protagonismo pro Pará. Em resumo, eu vi esse tipo de opinião. Só que mesmo aqui no Pará, a COP começou a ser questionada pelas pessoas e ela, tanto pro Barbário quanto pro Lula, ficou com gosto amargo. E foi muito bom que ficou com esse gosto amargo. Mostrou que as pessoas estavam tomando consciência dos problemas. E vamos lá, qual é o principal problema que envolve o Pará? O Pará até hoje é uma colônia. Vou repetir, o Pará, desde o período colonial, não se emancipou. O Brasil se emancipou de Portugal, mas o Pará permanece sendo uma colônia. E vou dar as características da colônia paraense aqui. Vocês, como uma colônia, veem seus recursos naturais serem extraídos recorrentemente. Vocês não se beneficiam dessa extração. Quem se beneficia dessa extração é uma elite local muito específica. Se eu for falar de maneira bem específica, eu posso falar da elite dos barbários, que estão uma coisa de um século aqui. Veio lá da França, foi para o Maranhão, do Maranhão veio para cá, e aqui eles se estabeleceram, se alinharam a todos os projetos políticos que dominaram Brasília, ou Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro era a capital, e eram, vamos dizer, os feitores, os chefes da capitania.
E como funciona isso? Eles se beneficiam do extrativismo local. Brasília se beneficia do extrativismo local. A população daqui não se beneficia e a população do resto do Brasil também não se beneficia. O resto do Brasil ainda paga a conta do Pará. O Pará, estranhamente, mesmo estado sendo um estado com riquezas, ele é um estado muito deficitário do ponto de vista da federação. Então a população pobre é sustentada por recursos que vêm de outros estados, enquanto a elite daqui e a elite em Brasília se beneficiam disso tudo. Esse é o pacto que mantém aqui como uma colônia, uma velha colônia. Pessoas muito pobres, assistencialismo, ausência de uma dinâmica econômica suficientemente forte para emancipar as pessoas das cidades. Aqui, nesse sentido, há um tipo de vida que parece não acontecer. E aí esse afastamento se dá em vários termos. Por exemplo, vocês não têm conexão nem com o Amapá, precisa de avião para o Amapá, precisa de barco para o Amapá, nem com o resto do Brasil, porque a infraestrutura de estradas, ferrovias que seja, é sempre muito precária. Vocês produzem energia, mas a energia daqui, se bobear, é a mais cara ou uma das mais caras do Brasil. Então é tudo muito paradoxal. Aqui em Santarém, vocês têm 3% de esgoto e vocês têm 40% dos domicílios com fornecimento de água. Quando a gente olha isso, é tudo muito maluco porque vocês estão sentados sobre o maior aquífero do mundo. Então vocês estão sentados jogando esgoto no aquífero, mas vocês estão sem água potável. E se vocês quiserem extrair água com poço, agora tem uma concessionária que aparentemente vai querer te cobrar uma taxa por você estar bebendo água. Esse é o tipo de modelo de sociedade em que vocês são tratados como animais ou como seres de segunda categoria. Só que o modelo de, vamos colocar aqui, o modelo de defesa que é criado pela elite local é o seguinte: todo mundo que efetuar uma crítica a isto está sendo contrário ao grande Pará, é preconceituoso, não quer que vocês tenham o protagonismo, como eu ouvi falar tanto na época da COP. Não tire o nosso protagonismo. Isto é mentira. Isto é mentira pura e simples. Isso é só mentira. Nós temos que lidar e tratar dos problemas políticos do Pará, porque eles são essencialmente problemas brasileiros. E nós temos que tratar como outros estados brasileiros. Eu não vou tratar o paraense como uma criança, como se tivesse, não, veja só, tá tudo bem, é porque lá no Pará eles têm esses problemas, eu não vou falar mal porque eles têm o tacacá. Não, eles vão fazer um paredão, vai ter uma aparelhagem, não sei o quê. Não, cara, parem de usar características culturais, que é o que o político daqui faz, você já deve ter visto, para ser condescendente com os problemas daqui. Você pode tomar o tal do tacacá e você pode ter saneamento básico, tá tudo bem. Você pode eliminar a bandidagem daqui, que é uma das mais perigosas do Brasil, e você pode ter orgulho da sua cultura. Essas coisas não são contraditórias. Só usam isso em termos contraditórios os políticos locais e algumas pessoas mais à esquerda que querem ficar pintando assim, ah não, eles têm que viver de maneira primitiva, e eis onde eu vou chegar. Porque é o jeito deles. É o jeito paraense de ser. Deixa eles serem primitivos. Há uma primitividade que está tudo ok. Não vamos reclamar. Porque enquanto eles mantêm o Estado em um estilo de vida primitivo, as elites vivem o oposto. Onde estava Helder Barbalho, Jader Barbalho, agora, 2 semanas atrás? Alguém sabe? Eles estavam em Lisboa, no Gilmar Palusa. Lisboa não apresenta os índices educacionais que o Pará apresenta. Lisboa tem saneamento básico. Lisboa tem água potável. Você não vai ser assaltado quando você anda na rua em Lisboa. O Helder Barbalho acha que vocês têm que viver de maneira primitiva aqui, enquanto ele extrai com toda a máquina política absurda que existe aqui no Estado, os recursos daqui, e vai viver na Europa. Ele tentou, através da COP, não sei se vocês viram, ser visto no Lula. Ele achou que esse evento internacional absurdo de sabotagem do próprio país seria um instrumento de divulgação no Pará, para que assim ele se tornasse vice-presidente da República. A família Barbalho é um câncer. A família Barbalho precisa desaparecer daqui. A luta de independência de vocês não aconteceu em 1822. E olha que vocês são um povo rebelde. Vocês são bons de confusão. Cabanagem, a briga lá em Fordlândia, até em Fordlândia lá vou gravar sobre isso. Vocês são um povo treteiro. Agora, a independência do Pará não foi conquistada. A independência do Pará só vai acontecer quando vocês botarem os Barbalho para correr daqui. Quando vocês substituírem essa elite corrupta aqui no Estado. Isso é emancipação de verdade. Eu não vim aqui trazer uma discussão sobre esquerda e direita. Todo mundo sabe a nossa posição política. Todo mundo sabe que a gente está à direita.
Agora todo mundo sabe que esquerda e direita senta com os barbalhos, faz negócio com os barbalhos e jogo que segue. Porque os barbalhos se parecem muito com as elites do Nordeste. Até porque vieram do Maranhão. Veio da França, foram pro Maranhão, do Maranhão vieram para cá. E estão explorando vocês há décadas. E as pessoas, a falta de rebelião me deixa assustado. As pessoas vão aceitando. Lembre-se sempre, as pessoas aceitam a favelização. Belém é completamente favelizada. Não tem esgoto em Belém. Mas as pessoas acostumam. Lá no mercado Ver o Peso, lá em Belém, tem lá os urubus, tudo ao redor dos peixes. Ali. Tem a peixaria e tem os urubus. As pessoas aceitam. Porque você normaliza o absurdo. As pessoas também aceitam inúmeros outros problemas. A falta de estrada, a falta de água. E acabam naturalizando os barbários como isso fosse parte da paisagem. Ser paraense é ser governado por um barbário. É essa a lógica que eles fazem. É por isso que toda vez que alguém critica eles, eles respondem, estão atacando o Pará. Repare isso. É sempre isso. Quando foi na COP, a gente estava criticando a COP. A roubalheira da COP. Os escândalos ligados à COP. Envolvendo o governo federal e o governo estadual daqui. Qual era a resposta? Preconceito com o Pará. Eu vi que essa é a regra em todos os lugares, por exemplo, do Nordeste. Quando você vai falar de um problema local, eles estão atacando a gente, estão atacando o nosso povo. E as pessoas costumavam cair nessa conversa fiada. As pessoas caíam nessa conversa mole. As pessoas tinham... O político local, em alguma medida, era parte do orgulho local. Não sei dizer. O fato é, esse truque já não funciona mais. Eu rodei os estados mais pobres da região Nordeste e eu falei, tá tudo errado aqui. Alguém aqui acompanhou, por exemplo, minha ida ao Maranhão? Quem acompanhou, levanta a mão. Quem não acompanhou, não levanta a mão. Quem não acompanhou, levanta a mão agora. Alguns poucos. Bom saber. No Maranhão, eu falei a mesma coisa. Porque eles também têm as oligarquias locais lá. E as oligarquias puxam, tentam evocar esse orgulho. Não, aqui é o orgulho do Maranhão. Não há motivo hoje para você ter orgulho de ser maranhense. E a minha pergunta é, até quando vocês vão se alimentar do orgulho da cultura local para evitar tratar dos problemas concretos que impedem vocês de se realizarem na vida de vocês? Que impedem o estado de vocês se realizar? Hoje, o Pará exporta a gente ou importa a gente? As pessoas estão indo embora para todos os outros lugares. Curitiba está lotado de paraense. Florianópolis também, Goiânia também. As pessoas estão indo embora. Nós começamos a ver problemas de ódios interregionais. Eu já vi falar muito de ódio, tipo Sul, Nordeste, Nordeste, Sudeste. Com o Pará é coisa de 2, 3 anos para cá. As pessoas do Pará estão migrando para outros lugares, estão indo morar em favelas ou em bairros muito pobres em outros lugares. O que isso significa? Que a colônia do Pará, que é isso, vocês estão vivendo numa colônia, a colônia é um fracasso. E é um trabalho de profissionais isso aqui ser um fracasso. O caso da Ferrogrão, o caso da Cargill. Como pode um investimento de infraestrutura gigantesco, que vai beneficiar a região de vocês, que vai gerar emprego, renda, que vai gerar um hub para exportação, ser sabotado por ONG, por uns sujeitos vestidos lá, botam um cocar na cabeça e vai sabotar o trabalho dos outros, vai deixar caminhoneiro, pai de família, sem ter como trabalhar, passando fome, pegando fila. E aí o presidente da república bate palma, acha lindo. Cadê o governador do estado para botar para fuder em índio invasor? Ele não estava aqui, falou nada, é aliado do Lula, é vagabundo. Essa é a real. É um estado que trabalha o tempo todo pela própria sabotagem. Órgãos ambientais, ONGs internacionais, vocês não conseguem fazer nada e vocês não conseguem produzir nada. O que eles querem, veja, como essas pessoas trabalham com estereótipo, o que eles querem é que vocês sejam um exemplo perfeito, uma espécie de bom selvagem. Um cara que vive de maneira primitiva. Todos vocês serão eternos ribeirinhos. Tá lá, não, come o peixe aí com farinha. Esse é o único papel. Se você quiser criar uma empresa, não. Muito complexo. Vocês não vão fazer. Só come peixe com farinha. Tente ter uma opinião sobre o tema. Não, só come o peixe aí. Fala que você é meu indígena. É isso. Eles querem que vocês assumam um papel primitivo e simplório, folclórico. Eles não querem que vocês sejam cidadãos. Eles querem que vocês sejam um objeto cenográfico como isso aqui. É um objeto cenográfico para a tara que eles têm, para a imaginação primitiva que eles têm sobre essa região. E vocês não podem aceitar isso. Eu preciso, isso eu venho fazendo como chamado em todo o Brasil, eu preciso que vocês tenham ódio no coração de tudo isso que eu tenho que fazer com vocês. Vocês não podem aceitar um reducionismo, se tornar um elemento tão pequeno, um coadjuvante engraçado, um alívio cômico numa série, um personagem divertido. Vocês não podem ser isso.
Vocês têm vida, vocês têm construção pessoal, vocês têm renda para gerar, vocês têm um Estado para criar e vocês têm uma participação como cidadãos autônomos numa nação, que é a nação brasileira. Vocês são brasileiros, como eu, como todo mundo que veio para cá, como o time do Pedrinho, todos nós somos brasileiros. E enquanto brasileiros, nós somos detentores de direitos e de deveres. O Estado brasileiro precisa integrar o Pará ao Brasil, com estrada, com ferrovia, com rodovia. O Estado brasileiro tem que tirar esse bando de ONG parasita que impede vocês de trabalhar e ganhar dinheiro. O Estado brasileiro tem que fomentar empresas a se instalarem aqui. O Estado brasileiro não tem que ter vergonha de trabalhar com agricultura aqui, de trabalhar com mineração aqui, de fazer com que aqui produza, porque aqui tem até as tais terras raras a serem exploradas para a gente montar um parque industrial sério aqui, não igual da Zona Franca de Manaus, mas um parque industrial sério, funcional. Aqui pode ser um polo de cultura, gastronomia, turismo, ecoturismo. Aqui é para ser um dos lugares, parte da solução brasileira. Só que hoje, vocês são tratados como coitados. E isso não pode ser aceito, porque isso é um soco na autoestima de vocês. Vocês vão colocar, eu me lembro ali na COP, aquela cena patética, quando teve uma procissão de bichos fantasiados, vocês viram aquilo? Então assim, qual era a demonstração ali, né? Tava supostamente o mundo, porque o mundo não foi pra COP, tá? Não tinha grandes autoridades, nada. Aí tinha uma procissão de pessoas com umas fantasias, tinha um homem boto andando, eu falei, o que esse cara vai aprontar? Né? Eu sei a lenda. E aí andando ali e tal, depois teve um incêndio, bem ilustrativo, teve um incêndio. E eu falava, como é que essas pessoas aceitam isso? Como é que aquilo não ofende eles? Porque eu, como alguém de São Paulo, me sinto ofendido quando tentam criar estereótipo de alguém de São Paulo. Ou uma caricatura ridícula. E, em geral, a esquerda adora criticar, porque fala que caricaturas são preconceituosas, mas eles são os primeiros a lutarem para manter caricaturas. Eu volto a colocar, a caricatura que eles querem de vocês são de pessoas primitivas. Eles querem que vocês vivam uma vida primitiva. E na vida primitiva não tem saneamento básico. Na vida primitiva não tem fornecimento de água. Na vida primitiva vocês vão pegar doenças parasitárias e tá tudo bem. Na vida primitiva, a violência, ela é meio que endêmica, ela tá no dia a dia. Na vida primitiva, você vai furar o pneu no buraco e a sua rua será esburacada. Na vida primitiva, ter energia elétrica é um luxo. Na vida primitiva, vocês estão no século XIX. Na vida primitiva, vocês ainda moram em Forgilândia. Esse é o mundo que tenta encaixar o Pará e, em última instância, a região norte do Brasil. Nós não vamos aceitar isso. Então, eu queria começar meu bate-papo com vocês nesses termos. Vocês têm que se rebelar com essa ideia. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, vocês precisam falar com outras pessoas, e se vocês concordam com o que eu estou dizendo, isso tem que ser uma mensagem a se levar para todo o paraense. Não deixe ninguém usar da sua cultura como uma mordaça, a sua cultura como uma prisão. É como se apontasse para um inglês e falasse da cultura medieval deles e falasse, pronto, inglês, fiquem na Idade Média. Vocês não gostam de andar a cavalo, cavaleiros com espadinhas e tal? Fique assim. O inglês não está fazendo nada disso. City London é uma das regiões, do ponto de vista financeiro, mais avançadas do mundo. Não aceita, é igual falar que os japoneses têm que andar de samurai. Eles não estão andando de samurai. O Japão progride. E veja como progride. É tecnologia e tradição. Não é isso que nós temos que ter aqui? Tecnologia, desenvolvimento e não negar as tradições. Pelo contrário, usá-las com vantagem. Nunca como desculpa. Eu falo isso porque nós vamos rodar a imprensa aqui, nós vamos gravar vídeos aqui, e vocês sabem qual será a resposta de uma espécie de sentimento meio ufanista de ser paraense, tipo, olha o que ele tá falando aqui, olha o que ele tá falando, tô mesmo, tô sim, e vou falar pra caralho, desculpa o termo aqui, desculpa o palavrão, vou falar porque tá errado, vou falar porque aceitar isso é submissão, vou falar porque eu não quero que vocês sejam colônia do Brasil, vou falar porque vocês precisam acordar que não é aceitável que a resposta política do Pará para o Brasil seja sempre um barbalho. Nós temos que falar sobre isso. E nós temos um partido político agora, e a bandeira dele está aqui, para ser a ferramenta para vocês terem candidatos, para que vocês nunca mais fiquem na mão desses vagabundos na vida de vocês. Vocês têm que se emancipar. A rebelião de vocês começa agora. O Partido Missão é um instrumento de vocês. A minha pré-candidatura é um instrumento de vocês para construir isso. E é isso. Eu não estou vindo aqui, eu vou só apresentar programas de governo, tenho grandes projetos. Tenho sim grandes projetos. Mas eu tenho, antes de tudo, uma vontade. Eu só estou me movendo nessa história por raiva. É um misto de sonho, criatividade e raiva. É isso.
Quando eu vejo, eu juro pra você, quando eu converso com o Kim em Brasília, o tipo de vida que esses coronéis levam, a grana que eles têm, as festas que eles fazem, como a gente aceita? Como a gente se permite só pagar a conta deles? Porque é isso, vocês pagam a conta dessa maluquice. A relação é uma relação de exploração bem óbvia. As elites locais se apropriam do que é teu, enquanto cafetinam Brasília, recebem um dinheirinho e jogam um jogo. Eles são donos dos veículos de imprensa. Eu vou revelar no final da viagem, mas vários veículos de imprensa já negaram minha participação aqui no Pará, porque recebeu o bloqueio do Helder, aliado do Lula. Qual o medo dele? Eu também vou falar mal do candidato lá de Ananindeua, que inclusive, né, com a mulher e com as empreiteiras, está aprontando, assim, é um tiro no pé ou um tiro na mão, vocês têm que escolher. É horrível a situação. Quem dera o nosso núcleo já tivesse maturado aqui, a ponto de nós já termos para a seleção um candidato ao governo. Porque deveríamos. Porque a situação aqui é desesperadora. Eu falo, a situação no Pará é desesperadora e eu, vencendo a eleição para presidente da República, poderia auxiliar muito. Mas, acima de tudo, eu vou querer auxiliar na emancipação de vocês. E não emancipação quando não, vamos separar, vamos fazer mais 3 estados aqui, tá, não é nada disso. Para de mandar deputado para Brasília, vamos mandar um deputado ruim lá para Brasília, para. Vamos resolver a coisa direito aqui. Eu vou acabar com as ONGs que sabotam vocês, como presidente da República. Eu vou investir em infraestrutura de verdade. Esses índio malandro que fica invadindo obra aqui não vai rolar. O barco vai levar a produção. Vai ter produção de mineração aqui, sim. Vamos destruir o crime organizado, sim. Vamos passar fogo em todo mundo. Vai morrer geral ali do crime organizado aqui no Pará. E vocês serão, finalmente, não apenas membros de uma colônia, mas paraenses orgulhosos de um Estado que funciona. Essa é a minha missão. Minha missão aqui começa com isso. Agora, como é que eu vou resolver essa missão, certo? Porque antes eu preciso ganhar a eleição. No Brasil inteiro. E galera, as coisas estão começando. Eu falo aqui, esse aqui é o primeiro evento depois de eu ficar 2 semanas em São Paulo, rodando Faria Lima, dando entrevistas e assim. Meio que dá pra falar que a gente já começou a ter chance, tá? Vocês estão acompanhando? Sim. Eu tenho acesso a alguns trackings, né? Infelizmente não posso falar quais, mas a gente já tá batendo 10% em alguns trackings. Tá? Quem me acompanha, viu em podcast, sabe? Eu vinha falando, se nós chegarmos com 10% em agosto, a gente ganha a eleição. A gente tá conseguindo chegar em junho. Nós teremos boas pesquisas até o fim desse mês. Com base nisso, estão topando conversar aqui comigo. Vi um aceno muito simpático do Caiado, dizendo que vai conversar. Se ele quiser conversar, também conversarei. E vamos conversar com todo mundo. Todo mundo bom, todo mundo decente, baseado no nosso projeto. Nós vamos conversar com o malandro. E vamos começar a trabalhar como um grupo político que pode vencer essas eleições. Davam a gente como uma piada, falavam que a gente nem sequer existia, não colocavam a gente nas fotos quando saía a pesquisa. E agora, veja só a triste ironia. Como eu estou em terceiro e abrindo distância para o quarto e quinto, o único que pode vencer o Lula sou eu. Vai ganhar! Veja só, Flávio Bolsonaro é certeza de reeleição do Lula. Flávio Bolsonaro está destruído para o segundo turno. Haverá fotos e vídeos do senhor do Flávio Bolsonaro. E ainda vai sair coisas ligadas ao INSS e escândalos ligados à corrupção no Rio de Janeiro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele é uma máquina, ele é uma besta fera, ele é a Alemanha jogando com o time das Américas. Sempre mete um 7-1. Ele vai logo, não, eu quero ter um escândalo, ele entra. O homem é uma máquina de se envolver em escândalo. O Flávio, para fazer piadas regionais aqui, né, vocês comem tudo com açaí. Ele come tudo com um escândalo de corrupção. Ele vê assim, não, é rachadinho, eu quero. Não, é Vorcar, quero. Não, mas tem aqui um governador corrupto ligado ao comando, ele quero. Ele tem todas. INSS, por favor, quero. Então vai ser muito difícil o Flávio conseguir se defender do que vem por aí. E aí, por que eu falei ironia? Porque os mesmos bolsonaristas que diziam façam um voto útil aqui na gente e calem a boca, vão ter que começar a ouvir. Por favor, façam um voto útil nas pessoas decentes desse jogo. E não calem a boca que nós não somos autoritários ridículos como vocês. Mas venham contribuir conosco.
Porque sim, vocês estão agora com a prerrogativa de falar, o único que vence o Lula é o Renan. Ah, meu Deus. Pra quem esteve no buraco, com eles jogando a gente na lama, botando polícia pra perseguir a gente, tentando fechar o movimento, só que é aquilo que a gente chama de volta por cima, né? Mas acalme-se porque isso está apenas começando. Nossa pré-campanha está ganhando momento, estamos ganhando mídia, finalmente a imprensa está nos cobrindo com maior intensidade. Virá doadores, teremos mais estrutura, vamos impulsionar mais nossos conteúdos. E nós somos, como grupo, um grupo aguerrido, um grupo que tem mais energia. E todos os políticos, mesmo do Centrão, os políticos outros que não estão reconhecendo. Eu quero. Tá todo mundo me... Né, eu tô começando a receber ligações, é muito engraçado, que às vezes eu recebo ligações de pessoas que eu gravei vídeo sobre. Mas os políticos são muito cínicos, né? Eles não ligam muito, eles... Garoto, tá quebrando a polarização, hein? Tamo mesmo. E o papo é impressionante. Meu filho precisa que você grave um vídeo aí pra ele. Não, meu prefeito meu na cidade inteira disse que assim, a molecada só fala em você, tá virando votos mais velhos. A real, fizeram muita piada conosco, porque nós começávamos numa base militante mais jovem. Mas o jovem sonha e o jovem não está preso às mesmas categorias. Me falaram que aqui no Pará há famílias mais velhas que amam os barbários. Eu tenho certeza que os mais jovens já não amam mais. Os mais jovens estão lutando contra o barbário aqui comigo, e eu estou vendo eles aqui na plateia, ou eles estão migrando para outros estados. E é com eles que a gente vai convencer as pessoas em todos os lugares do Brasil. Os jovens estão convencendo seus pais, seus irmãos mais velhos e seus avós, mostrando que a gente não precisa ficar numa briga estúpida entre Lula e Flávio Bolsonaro. É uma briga estúpida. Ninguém ali tem proposta. Ninguém ali tem um sonho. Ninguém ali tem nada. É só eu não sou você. A campanha de cada um corresponde a dizer eu não sou você. E eles ficam lá, eu não sou você. Eu que não sou você. Não, eu não sou você. Mas eu que não sou você. É muito estúpido. Eles não têm nada a dizer sobre nenhum assunto. O máximo que eles fazem é o seguinte, eles veem algum vídeo meu que bomba sobre um tema, aí eles copiam. Aí o Flávio vai lá pra Pernambuco, o Nordeste é a solução. Flávio, é sério. Ou o Zema falando de direito penal do inimigo. É anedótico, é engraçado, a gente dá risada. Mas mostra o seguinte, esses caras têm partidos que recebem centenas de milhões de reais, bilhões de reais. Por que eles não pesquisaram? Por que eles não descobriram o que a gente descobriu? A gente não precisou de nada disso. A gente chamou jovens voluntários ao redor do Brasil para construir pesquisas sobre esses temas conosco. Vocês veem que como a inteligência vence a grana pura? E não é nem que está vencendo assim. A gente está vencendo por WO. Eles nem tentaram. O Flávio está com uma crise de propósito na campanha dele, e aí ele chama um marqueteiro para resolver. Quando você chama um marqueteiro é que não tem nada. E o Lula? Ele estava com essa crise lá no começo do ano passado, aí ele já chamou o marqueteiro Sidônio e falou, Sidônio, volta que tá dando ruim. E aí o Sidônio veio, junto com o Sidônio veio o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo ajudou o Lula e está tentando ajudar novamente. Está lá nos Estados Unidos torcendo com uma tarifa. Então, são dois projetos completamente vazios. Nós, cada vez mais, estamos com chance de vencer. E eu pergunto para vocês, o que cada um de vocês está fazendo essa vitória? Porque assim, eu não terei 1% do dinheiro deles. Hoje eu tenho a maior vaquinha das eleições, não sei se vocês viram. Eu levantei 1.100.000 reais, sei lá. Isso não é nada, galera. Eu sei que parece muito dinheiro, não é? 1 milhão. Não é nada, isso é dinheiro de pinga. Isso não é nada para uma campanha. Isso o Flávio vai gastar em 6 horas de campanha, 4 horas de campanha, 3 horas de campanha. Eu tô falando sério. Esse dinheiro não é nada. Nós vamos jogar um jogo completamente desproporcional. Eles terão só do dinheiro oficial do fundo eleitoral, o partido de cada um vai ter 1 bi. Do Lula 1 bi e do Flávio 1 bi. Se você pegar o dinheiro por fora, que existe, meus amigos, a compra de voto é regra nas eleições, quanto mais esses caras não tem? E o dinheiro das campanhas dos aliados, dos governadores, dos prefeitos, da gente pendurada na máquina? Nós, para vencer, nós temos apenas uma verdade, redes sociais e o boca a boca. Só que veja só, se eu estou quase buscando os 10% para pegar esses caras, falta pouquinho. Mesmo tendo menos dinheiro, significa que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar as consciências das pessoas o tempo todo. Parar quer cair. Pois é, tem que
erga. Nem todo o dinheiro do mundo consegue isso. E veja, o próprio Bolsonaro sabe disso, porque a eleição de 2018 foi sobre isso. Eles não tinham o recurso da campanha do Alckmin, eles não tinham o recurso da campanha do Ciro, eles não tinham o recurso da campanha do Haddad. E eles ganharam, porque o momento histórico nos levou àquilo. E o momento histórico do Brasil é de quebra com essa dicotomia retardada. O momento histórico do Brasil é de ver a oportunidade que o mundo está dando para o Brasil, por conta das terras raras, da questão energética, e acelerar, a gente botar o pé no acelerador e começar a enriquecer. Esse é o momento histórico. Eu tive um grande evento na quinta-feira de manhã, de uma grande consultoria internacional. Metade dos convidados eram gringos. E os gringos falaram uma coisa muito louca, falaram, vocês brasileiros nunca tiveram tão negativos sobre o futuro de vocês. E eu imagino que vocês aqui também estejam negativos sobre o futuro, certo? Pois bem, ele falou, lá fora nunca estiveram tão otimistas sobre o Brasil. Não por causa dos brasileiros, olha que humilhante. Mas a ideia é, o Brasil dispõe de recursos naturais, das terras raras, que vão demandar investimentos externos aqui. Os gringos terão lucro com essa história, com certeza. Basta comprar as pessoas certas no Brasil. Do outro lado tem a questão da energia. O elemento energia, por conta dos data centers, e os data centers, que serão a base para o avanço da inteligência artificial, vão fazer que países como o Brasil sejam fundamentais. E eles podem seguir apenas a mesma lógica. Então o mundo está se abrindo para uma grande oportunidade brasileira, que não é mais uma oportunidade apenas de commodities, de vender grão, de vender minério. E o Brasil está discutindo se vai soltar o Bolsonaro ou se, sei lá, vai usar um Vale Gás e falar que é um cachorro caramelo. Não consigo aceitar isso. Então a nossa geração, a vontade da nossa geração tem que ser a seguinte, vamos pegar essa chance que está pintando pela frente. Vamos pintar, já te falar do ciclo da borracha, não é? Tem todos os ciclos anteriores, vocês já tiveram um microciclo, lembram das drogas do sertão? Já ensinaram as coisas aqui para vocês? Que o Pará começou com as famosas drogas do sertão, quando vinham buscar cacau, ervas, pimentas aqui, e isso é levado para o comércio lá para o Nordeste. Foi a primeira conexão daqui com outras regiões. Vocês já tiveram até seus microciclos. Pois bem, está pintando um ciclo gigantesco para o Brasil. Que insere, veja só como agora as conversas todas se juntam, que inserem e muito aqui o Pará. Eu estou falando de energia, eu estou falando de minério, eu estou falando de comércio internacional, eu estou falando de aumento de complexidade. Isso é falar sobre o Pará. E ninguém dos demais candidatos está falando sobre isso. Então animem-se. Eu preciso que vocês sejam um exército. Vocês vão convencer todo mundo ao teu redor, porque os outros projetos estão tão frouxos que tá fácil hoje virar um voto de um bolsonarista e tá fácil virar voto de petista. Haverá aqueles que vão vender os votos, porque eu sei que existem as pessoas que vendem suas consciências. Deixa eles para lá. Não precisamos deles. Mas todas as outras pessoas nós precisamos. E tudo que se fala dentro das outras campanhas é, a campanha desse Renan tá cheia de energia. Nossa, a galera tá fanática. Pois bem, então vamos cumprir com as expectativas dos nossos inimigos. Se os nossos inimigos esperam muito da gente, vamos entregar tudo aquilo que eles imaginam. Vamos acabar com eles. Vamos passar rapa neles. Caramba, esse é o cara primitivo. Isso é um elogio, tá? Com base nisso, tá? A gente montou o nosso time aqui. A gente tem como base a ideia que a gente vai montar todas as chapas completas que a gente conseguir ao redor do Brasil, e vamos conseguir. Teremos chapas em todos os estados. E entendam uma coisa, nos trackings, estranhamente, eu vou muito bem aqui no Pará. E eu digo estranhamente porque eu não vim aqui, essa é a primeira vez que eu venho. Já vim antes na vida, né? Já fui pra Belém umas 2 ou 3 vezes. Mas rodar o estado como pré-candidato é a primeira. E aqui nós iremos surpreender nas campanhas, de verdade. E aí entra um outro elemento. Se nós estamos crescendo, nós vamos eleger deputados no plural. E aqui, pela importância, se eu estou falando no plural, haverá gente aqui da cidade, possivelmente eleita deputada. Porque o crescimento nunca é linear. Nunca pense em um crescimento em quase todas as coisas competitivas na vida como uma linha. O crescimento não é linha. O crescimento é quando você detona ela dá saltos. Em minha pré-campanha, está chegando um momento em que ela pode dar um salto.
Se nós dermos esse salto, o salto vai me fazer ultrapassar o Flávio. E se eu ultrapasso o Flávio, por uma questão de razão e proporção, nós faremos deputados, no plural, aqui no Estado. Então se preparem, juntem-se ao grupo, juntem-se ao núcleo, porque o que eu estou vendo aqui não são apenas apoiadores, pessoas que me assistiam nas lives, pessoas que talvez participaram da coleta do partido, que falam da gente. Eu estou vendo membros de uma nova elite política que nós estamos construindo. É isso que eu vejo, e é isso que eu quero que vocês sejam. Porque eu não quero apenas destruir os barbários aqui e não colocar nada no lugar. Ou aguardar a chegada de uma pessoa. Não! Eu quero que essas pessoas estejam aqui comigo hoje. Eu quero que vocês sintam o mesmo chamado que eu senti quando com o partido montado, o time virou e falou: Renan, o candidato é você. Eu falei: é você. Botaram o dedo na minha cara do Kim ao Pedrinho, do Arthur, a Amanda, e falaram: é você. Eu, ok, então vamos embora. Nisso eu falo a mesma coisa pra vocês. São vocês aqui no Pará. Quem vocês imaginam? Vocês acham que a gente é um barbário? A gente não tá com nenhuma elite aí escondida. Nós estamos crescendo de verdade de baixo para cima. Então, assumam a posição sua perante a história. A história é implacável. Os covardes e os negligentes são governados pelos ousados, não necessariamente pelos bons, mas sempre pelos ousados. O ousado pode ser mau, o ousado pode ser bom, o ousado pode ser qualquer coisa. Mas o negligente, ele é sempre governado por uma pessoa ousada. Então, ousem escolher o caminho certo, ousem assumir a posição, ousem assumir as nossas cores aqui, e ousem vencer comigo essa eleição, e ousem chegar ao poder no Brasil e aqui no Pará. Muito obrigado. Boa noite, Renan. Como você está vendo aqui, muita gente da minha idade tem essa mentalidade de mudança, porque realmente o nosso Estado ele está escravizado, a palavra correta, né? Eu queria saber como é que vai ser feito para ter essa mudança de mentalidade das pessoas, dos idiotas úteis daqui, né, desse Estado, porque são muita gente, entendeu? Eu tenho certeza disso. E por que eu falo isso? Porque foi criado todo um sistema de incentivo para que as pessoas dependam do Estado cuidando deles. Veja só, lugares mais humildes, mais pobres, o político sempre diz que ele cuida das pessoas. Repara, é um padrão. O político cuida dele. O que significa cuidar? É um emprego na prefeitura, é um auxílio, é uma bolsa, é um requerimento para passar alguém numa fila no BS. É sempre o político como mediador cuidando dessa massa de pessoas. Aí você cria uma estrutura política gigantesca para cuidar de gente. O cuidar é esse regime de servidão ou semi-escravidão. E as pessoas aceitam isso. Tem duas maneiras para quebrar, e você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Uma é, leva a atividade econômica e enquanto está levando, vai tirando os benefícios, né? Vai tirando a compra das consciências. Não vai dar para uma pessoa, num lugar que cada vez mais vai ter atividade econômica, viver de benefício. São as frentes de trabalho que a gente vai instituir e é o pente fino no Bolsa Família. Havendo fila do emprego, havendo lista de emprego numa cidade, o sujeito foi no CAGED, foi no CRAS, pegar o Bolsa Família, não, aceita o emprego, não quer, não vai receber. Essa será a regra. Porque, novamente, o discurso da vitimização e o discurso da proteção é feito para alienar. E essa alienação sempre vem com dinheiro alheio. Porque não é do Pará o dinheiro que está pagando as pessoas para ficarem, vamos dizer, enganadas pelo governo estadual do Pará. Não vem daqui. O dinheiro do Pará é extraído para a elite do Pará. O governo federal fica com um pouco aqui, ONGs, algumas empresas gringas levam uma grana, mas o dinheiro que banca a população, em grande medida, vem de outros lugares. Vem de outros lugares. Tem cidades inteiras, tem regiões inteiras aqui que são muito humildes, muito pobres, e não há nenhum esforço em gerar atividade econômica. Pois bem, já ouviram falar da nossa lei de responsabilidade gerencial, que é a reforma das cidades que eu venho falando? A obrigação principal, número 1, é gerar atividade econômica. Município que não está focado em gerar atividade econômica é município que tem que ser fundido. Foco tem que ser gerar atividade econômica e fazer todo mundo trabalhar. Trabalhar. A questão toda é, lembra que eu falei que querem que vocês vivam de maneira primitiva? O discurso do Pará primitivo, o discurso do nós somos povos da floresta, é um discurso para te tratar como normalmente um ser que será tutelado, protegido. Porque vocês são singelos, vocês são fofos, vocês vivem na floresta. Nada disso. Nada disso. Vietnã é um lugar que tem floresta. Indonésia. A gente pode pegar toda aquela região do Sudeste Asiático. Podemos pegar a Malásia. Todos lugares quentes, com floresta.
com biodiversidade, todos os lugares desenvolvidos. A gente não tem que aceitar isso pra gente. A gente não tem que aceitar ser primitivo. Ser primitivo é uma opção que está sendo dada aqui e que vocês têm que chutar ela. Então, é com desenvolvimento econômico, e muito. Até porque as pessoas que vão embora daqui não estão indo para uma reserva indígena em Florianópolis, certo? Elas não estão indo caçar ou pescar em Curitiba. Elas estão indo trabalhar numa sociedade contemporânea, moderna. Então, é isso que precisa ter aqui. E é isso que a gente precisa incentivar aqui. E, do outro lado, tirar todas as mamatas, benefícios e fraudes que geram essa relação de compra de parte da população. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Nós, durante décadas, nós estamos ouvindo propostas e, aparentemente, essas propostas são de apagar incêndio. Né? A gente vê muitos problemas sociais, muitas coisas que vêm acontecendo no nosso Brasil há muito tempo e nada vem acontecendo. Se a gente for perguntar assim, se o Brasil tem um plano a médio e longo prazo, a gente não consegue dizer se o Brasil tem esse plano a médio e longo prazo. Como nação, nós como nação, o que a gente pretende, almeja fazer, sei lá, para daqui 20, 30 anos, sermos referência no mundo para algo. E eu queria perguntar de você assim, nós estamos ouvindo muitas propostas, digamos, de apagar incêndio, e eu queria saber o que a missão, o partido Missão, você, Renan, tem como objetivo de começar a construir para que nós, como nação, tenhamos um projeto de médio e longo prazo. E qual que seria o papel do Estado para nesse projeto? Vamos lá. Eu concordo com você com a premissa de que quando apresenta um plano de governo para o Brasil é apagar incêndio. Ninguém tem uma imaginação de Brasil. E aí, nós construímos... Você conhece a gente já? Você já ouviu falar do livro amarelo? Então, assim, a gente botou no papel essa imaginação. Ela está impressa, a gente fala dela nas lives, a gente fala dela nas entrevistas. O Brasil que nós queremos daqui a 30 anos é uma das 5 maiores nações do mundo. Não significa ser uma das 5 mais ricas. Não significa ser uma das 5 mais... vou botar aqui, as 5 melhores para se viver em todos os indicadores. Não, isso vai demorar um pouco mais para chegar. Mas em 30 anos dá para ser uma das 5 mais importantes nações do mundo, vivendo um ritmo de crescimento econômico muito maior, geração de emprego e oportunidade como a gente nunca viu antes, integrando o país com uma infraestrutura única. Isso dá para fazer. E esse é o nosso plano. O nosso plano é como nós nos vemos daqui a 30 anos. Como é ser uma dessas 5 nações? Aí vai. Ser uma das 5 nações significa que a parte fiscal, ou seja, as contas públicas vão estar resolvidas de modo que o juros seja baixo, e abrir e fechar uma empresa, pegar dívida para você comprar um carro, um caminhão, investir numa loja, abrir uma pequena metalúrgica, seja fácil. Isso é uma regra. Temos que ver um país em que andar na rua seja absolutamente seguro. Não é que seja meio seguro, seja absolutamente seguro. E que uma pessoa que pegue uma arma e aponte para alguém, ela fique no mínimo 30 anos na cadeia, como uma nação desenvolvida faz. Um homem que bate na sua esposa dentro de casa, que abusa dos seus filhos dentro de casa, que ele seja preso por muito mais do que esses 30 anos. Que político corrupto saiba que a vida dele está acabada. Não só dele, como da família, da reputação da família e dos bens que ele adquiriu ao longo da sua prática criminosa. Isso aqui, eu diria que é o começo. Agora, como integrar regiões diferentes do Brasil? Se eu baixei os juros, se passou o licenciamento ambiental, vocês sabem quem foi o relator, né? O licenciamento ambiental vai mudar a vida de vocês aqui. Quem foi o relator disso, o deputado? Nosso Kim Kataguiri. Licenciamento ambiental, mais um governo forte, mais queda de juros, significa chuva de investimento, significa Transamazônica recapeada, significa ferrovia e hidrovia cruzando aqui o estado, significa mais fábricas, significa o processamento da produção agrícola, significa a gente extraindo os nossos minérios e transformando eles do metal até os componentes em terras raras que vão ser utilizados para fazer baterias. Significa integração portuária, significa integração energética. Isso significa energia não só mais barata para vocês, porque isso é apagar incêndio, mas energia boa o suficiente e competitiva o suficiente para a gente instalar data center aqui. Vocês sabem, data center é energia e recurso hídrico para resfriamento. Estamos aqui, né? Aqui tem água e aqui tem possibilidades energéticas múltiplas. Significa uma nação que soube aproveitar a explosão dos data centers e a explosão das terras raras para diminuir o gap dela perante o mundo, gerando polos de desenvolvimento em várias regiões. Significa a construção de zonas econômicas especiais nas suas áreas mais pobres, para você alavancar e crescer mais rápido, sem imitar o modelo falido da Zona Franca de Manaus, que é um modelo falido. A gente não pode repetir mais isso. Instalar uma empresa aqui no Pará, já linkando o que você falou do Pará, só fará sentido se for economicamente viável. Lá, se você acabar amanhã com a Zona Franca de Manaus, ninguém fica.
Ninguém fica, porque é irracional. O Brasil está pagando produtos mais caros por uma decisão errada tomada no regime militar. Nós temos que fazer sentido aqui. Então quando eu fico pistola, quando a gente vê a sabotagem a ferrogrão, a sabotagem ao investimento em infraestrutura aqui no Estado, é porque aqui não é zona franca. Nesse sentido, aqui é economia real. Aí vem um cara, bota um cocar e fala, não, não pode. Esse cara tem que ser preso. O sabotador, o ongueiro tem que ser preso. E por que preso? Porque ONGs gringas não vão mais determinar o nosso destino. Nós determinamos o nosso destino. E isso significa que nós não vamos ser mais cadelas da China, nem cadela dos Estados Unidos. Nós seremos uma nação autônoma fazendo negócios com o mundo. Negócios com o Japão, com a Índia, com a China, com os Estados Unidos. E se tornar assim, como uma das 5 nações mais importantes do mundo, uma nação poderosa que vai regular e vai destruir o crime organizado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira. E vai sentar junto com os Estados Unidos, China, Rússia, Estados Unidos e Índia, para determinar o destino do mundo. E a gente começar a falar no final desse século em nave, em exploração de recursos naturais na Lua, que é isso que as nações grandes vão fazer. A gente não pode pensar pequeno, por isso que a gente não pode deixar o pensamento primitivista tomar a gente. Ah, vocês são todos bem-vindos, uma ova. Eu quero você nas grandes cadeias globais de produção. Eu não quero vocês só pegando peixe. Entendeu? Essa é a imaginação longa. Então quando a gente desenha essa imaginação longa para o futuro e fala o que eu preciso começar no presente, até uma parte é apagar incêndio, mas outra é investimento. Boa noite, presida. Aqui. Eu queria chamar meu pai aqui rapidinho. Renan, esse aqui é meu pai, ele não é petista, não é bolsonarista. Porém, ele é um homem desacreditado da política. O que acontece? Inclusive, a minha pergunta é até sobre corrupção. A gente estava conversando, né, e ele falou que, rapaz, o cara pode falar isso, pode falar aquilo, mas chega na hora ele acaba se corrompendo. E antes de eu tentar explicar para ele, a gente estava conversando por telefone, e aí eu acabei não falando, que é o seguinte, eu vi o Kim, a parte do salário dele para instituições de caridade, eu vi o Arthur cortar dezenas de assessores, e assim, sabe aquela pergunta, o foda é achar? Então eu queria que você falasse para essas pessoas que estão desacreditadas da política, como seria o governo missão no combate à corrupção e a oportunidade que os deputados já tiveram de roubar e que nunca fizeram, no caso do Arthur, do Kim, do Guto. Essa é a minha pergunta. Bom, o que eu posso colocar é o seguinte, aquele senhor está aí do seu lado, né? O Brasil é um país em que a oportunidade do roubo ela é gigantesca e está em todos os lugares. Um vereador de uma cidade como Santarém pode ficar multimilionário. Então, a partir do momento que o Brasil tem mais de 5 mil municípios e os municípios a partir de 70, 80 mil reais, de 80 mil habitantes, podem te deixar multimilionário participando do esquema de corrupção, o Brasil é uma grande feira da roubalheira. Então, todo o sistema de incentivos é construído para que os políticos sejam ladrões. E quem são os maiores culpados? Em grande medida, o próprio eleitor. Eu vou comentar um negócio que eu entendi lá no Maranhão. Nos lugares mais pobres, as pessoas criam um sistema seletivo para que apenas os corruptos sobrevivem. Você fala, qual o sentido disso aqui? Vamos lá. As pessoas votam nos municípios mais pobres, nos vereadores que mais prometem coisas para elas, que já dão um dinheirinho no processo da campanha e que dizem, eu vou te ajudar com tal coisa. Se aparece alguém e vai numa cidade dessas mais humildes e fala, eu não vou te dar nada, as pessoas votam neles? Não votam. Então o primeiro a selecionar pela corrupção não é o político, é o povo. O povo seleciona os piores. E aí o político, para conseguir participar de uma eleição, ele precisa já chegar com uma grana suja, ou para comprar o voto da pessoa, ou com um projeto sujo, ou para prometer coisas para essa pessoa, cargos dentro da prefeitura, posições, alianças, contratos sujos. Então quem já começa selecionando mal é o próprio povo. Eu não gosto de sempre ficar assim, parece que existem assim, os políticos maus e a população boa que é refém. Não, a população é cúmplice disso. A maior dificuldade para a gente tirar os políticos corruptos das cidades no Brasil é a própria população, que acha que tem direito a participar do esquema do político corrupto, que vota sabendo que vai eventualmente ganhar um carguinho na prefeitura, uma mamata, uma graninha, 1 milhar de telha, um pneu pro carro. Começa aí, o jogo começa aí. E aí o jogo evolui. Então onde eu quero chegar? Nós estamos nesse jogo há 12 anos. 12 anos.
lidando com grandes temas nacionais, mas também grandes temas municipais. Eu moro em São Paulo, eu já elegi vários vereadores. Se eu quisesse ser multimilionário em São Paulo, era só eu ter roubado com alguns vereadores que a gente teve, que alguns até se desviaram, vocês devem até saber qual, né? Ou quais. Era a coisa mais fácil do mundo. Só em uma cidade que a gente elegeu. Em Salvador a gente elegeu um vereador, Sandro Filho, claramente começou a se desviar. Qual foi a nossa postura? Nós expulsamos ele. E os membros do gabinete dele pediram demissão. Em que lugar do mundo, ou melhor, do mundo sim, né? Que os países são mais honestos lá fora. Mas em que lugar do Brasil os assessores perdem empregos 5, 6 mil, 7 mil reais por mês por questões éticas? É raríssimo. Nós fizemos isso. Em Curitiba, nem por razões éticas, por razões ideológicas. E também éticas, né? Porque o Bétega estava prevaricando. Os 9 assessores do nosso vereador eleito se negaram a ficar no gabinete, todos pediram demissão. Esse é o padrão ético nosso, essa é a regra ética nossa. Não há nenhuma acusação de corrupção que reste sobre a gente em 12 anos, mesmo participando de política local e de política nacional. Entendam, nossos pré-candidatos a governo em vários estados estão recebendo propostas, né, ou sugestões de propostas muito interessantes para tirarem suas candidaturas. Vocês não acham que em algum momento, agora em junho ou julho, eu também não vou receber o canto da sereia? Isso vai acontecer. A questão é que isso já aconteceu antes, quando nós tentávamos derrubar Dilma Rousseff e derrubamos. Isso já aconteceu quando a gente se opôs ao governo Bolsonaro. Isso já aconteceu quando o Arthur era pré-candidato a prefeito de São Paulo e o que ofereciam é: tira a candidatura que você está atrapalhando. Isso já aconteceu. Só que nós permanecemos os mesmos, porque as pessoas não são todas iguais. As pessoas têm resiliência diferente. Então, eu não acredito que num país com mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil, todo mundo é uma merda. Eu sei que tá tudo uma merda, mas eu sempre vou esperar algo melhor das melhores pessoas. E cabe a mim e ao meu grupo fazer isso. Então eu podia ficar listando inúmeros exemplos em que nós não fomos corruptos, mas vocês já sabem disso e a nossa ficha policial já responde isso. Mas o que eu quero falar é que eu não posso aceitar, de maneira alguma, que eu vou desistir. Porque a partir do momento que eu desistir, quem não vai desistir é o Helder Barbalho. Quem não vai desistir é o Lula. Quem não vai desistir é o Flávio Bolsonaro. Eles não desistem. Eles são uma máquina. Eles estarão em todas. E nós precisamos ir para cima deles. E vai ser mais difícil pra gente. Não vai ter propina, nós não vamos comprar voto. Vocês vieram num evento aqui por conta própria, ninguém pagou vocês para virem para cá. E vai ser assim que nós vamos vencer, jogando o jogo certo. A diferença de quem joga o jogo certo para quem joga o jogo sujo é que eu não preciso comprar as consequências e as pessoas fazem as consciências das outras. E isso é uma revolução. E para pessoas que têm uma vocação histórica, e eu te falo, minha vocação não é um carro, eu não ligo, barco, eu não ligo. Um dos únicos bens materiais que eu realmente gosto, eu gosto de guitarra, tá? Eu sou um guitarrista mediano, mas um bom compositor. E fazer um churrasco bom. Se eu tiver isso, eu já estou feliz. E viajar às vezes. Então, minha missão é outra, minha missão é entrar para a história. Eu quero ser visto na história como um dos grandes líderes do mundo neste século. Eu quero que os meus amigos sejam vistos dessa maneira. Eu quero um dia ser presidente da República, eu quero um dia passar a faixa para o Kim Kataguiri como presidente da República. Essa é a minha intenção. Eu quero um dia ver os rapazes que estão viajando comigo da nossa equipe, sendo ou ministros, ou governadores de estado, ou presidentes. O Pedrinho que está aqui. Eu quero um dia ver, eu já mais velho, ainda magro, tomando uma canetinha. Quero falar, ó o presidente Pedrinho, o presidente Pedro Arthur, né? Foi um bom governador lá do Ceará, agora está assumindo a presidência no 10º mandato do Partido Missão. E essa é a minha ambição. E que a gente tenha pessoas que tenham mais essa ambição. Então não se desiluda. Não se desiluda. Porque os vagabundos, esses sim, estão sempre lá. Estão sempre lá, ousados e iludidos com o que interessa para eles. Boa noite, Renan. Eu sou advogado e eu atuo na área previdenciária. A gente sabe que o direito previdenciário geralmente é aquele direito que envolve concessão de benefícios. E a gente sabe que dentro do INSS, o próprio beneficiário frauda muitas vezes o INSS porque ele recebe BPC, Bolsa Família. E eu queria te perguntar o seguinte: qual é a visão da missão para fazer uma reforma previdenciária que seja capaz de abarcar essa galera toda que está aqui, a minha geração, que está trabalhando, mas que ao mesmo tempo não está trabalhando para se aposentar? Entendeu? Ela está trabalhando para pagar a conta dos outros. Exatamente. Eu queria entender qual que é a visão da missão para um sistema de previdenciário que seja sustentável e equilibrado para que um dia, quando eu for aposentar, eu não tenha trabalho para os meus filhos, porque eu vou ter um dinheiro para receber. Vamos lá. Na reforma fiscal que nós vamos fazer, na transição, na virada do ano, há uma nova reforma da Previdência.
uma reforma paramétrica. A gente precisa ajustar os parâmetros. Tem muita gente que ficou de fora, tem muita gente que ficou beneficiada, especialmente o alto funcionalismo, militares. Nós vamos ter que rever isso. Tem muita coisa a rever. A mulher que tem filhos, faz sentido ela poder se aposentar mais cedo, porque hoje ela trabalha e ainda cuida dos filhos. Agora, a mulher que não tem filhos, ela tem que se aposentar igual um homem. Tô certo ou tô errado? Se ela não teve os filhos, ela se aposenta como um homem. Pessoas do alto funcionalismo vão se aposentar como todas as outras. Deveriam se aposentar até mais tarde porque ganham mais. Essa deveria ser a regra. Mas a nossa reforma já está lá, a reforma paramétrica da Previdência. Só que o que eu posso colocar para você é, isto não será o suficiente para fazer com que quando você pague o seu INSS, você saiba que você está pagando para você. Porque está quebrado o regime. A coisa que vai resolver chama-se déficit nominal zero. E o que é déficit nominal zero? Nós vamos ter que gastar menos do que todas as despesas que nós temos. Nós temos que arrecadar menos, a mais do que todas as despesas que nós temos. Ou seja, nós temos que diminuir as nossas despesas. Nós não vamos mais ficar tendo déficit o tempo todo. Isso incluindo juros e rolagem de dívida. Assim, a gente para de destruir o futuro das pessoas. Assim, nós paramos com essa mentira de jogar a conta para os mais novos. Que essa conta não vira apenas você não pagar a própria Previdência. Essa conta vira vocês pagarem cada vez mais uma carga tributária gigantesca, que os outros não pagaram. O que eu quero dizer, há 40 anos atrás a carga tributária no Brasil era maior ou menor? Muito menor. Muito menor. Então vocês não pagam a própria Previdência e vocês pagam mais impostos, portanto vocês são mais pobres. É mais fácil ou mais difícil para alguém dessa geração de hoje comprar uma casa? É ou não é? Então vocês estão pagando essa conta, está errado, é injusto. Estão roubando o futuro de vocês. Então o que nós precisamos fazer nisso é cortar gasto. Ponto. Vai ter que cortar gasto. E a beleza de cortar gasto é que isso tem um efeito de gerar crescimento econômico. Então, além de cortar o gasto, você aumenta o crescimento econômico. E uma coisa alimenta a outra. E aí o regime previdenciário começa a respirar. E aí a gente pode usar. A gente pode, depois de alguns anos, fazer uma reforma da Previdência permitindo o regime de capitalização. Então, as pessoas contribuem uma parte do INSS delas para o regime geral e uma outra parte daquele valor para o regime privado que elas escolhem para onde vai. Aí começa a ficar justo. Outra coisa que eu vou permitir, eu vou facilitar as pessoas a sacarem suas criptomoedas aqui. O Brasil vai ser um país amigo do Bitcoin. Porque dessa maneira, quem faz a sua aposentadoria no Bitcoin vai poder guardar ela. Não vão ficar perseguindo quem tem Bitcoin, muito pelo contrário. Ao ser amigo de quem tem Bitcoin, vai vir investidor estrangeiro para cá, a gente se instalar aqui. Essa é a lógica. Obrigado. Renan, eu cresci na Transamazônica e eu sempre ouvi que o nosso estado parece muito com o Maranhão. Só que nosso estado ele pode parecer muito com o Mato Grosso também. É um estado que tem muito lugar para explorar, as terras raras, tem o petróleo na zona equatorial. E eu acredito que a gente pode explorar isso. Só que aí a gente bate num problema, que você até citou um pouco ali. A gente lembra das elites lá no estado, dos barbários. Só que as cidades pequenas também têm muitas elites. E elas têm potencial de drenar muito dinheiro. A corrupção é o problema. Então, como que você vai trabalhar essa questão de tornar o Pará um estado que vai gerar mais riqueza para o país e combater essa questão do roubo das cidades pequenas e da corrupção em si, que é o câncer do país no total? Para corrupção, lei, ordem e aumento de pena. Hoje no Brasil, com o fim da prisão em segunda instância, você rouba, pega um bom escritório de advocacia, de preferência com contatos no STJ ou no STF, e nada vai acontecer com você. Todo mundo sabe que é assim. Para pegar a rede de corrupção aqui no estado, acho que mais de 70% das prefeituras são do MDB, são do grupo do Barbalho aqui. Logo, um prefeito aqui tem disponível para ele o Tribunal de Justiça do Pará, com nomeações feitas pelo grupo político dele. Então nada acontece. Quando você é aliado das pessoas certas, você está tranquilo. Isto é a colônia que eu estava descrevendo. Só que isso não acontece só no Pará, acontece em outros lugares. Tá? Isso aqui do ponto de vista sistêmico, a gente tem que dar poder às instituições que fazem as investigações, o Ministério Público, e aumentar muito as punições. Do ponto de vista de gestão, eu já venho apresentando a nossa lei de responsabilidade gerencial, que estabelece meta para os municípios e tornam inelegíveis os prefeitos que não cumprirem as metas. Aí ninguém vai querer ser prefeito. Se você não conseguir roubar e se você não entregar as metas você fica inelegível, quem é que vai ser prefeito? Então aí só quem está vocacionado para atividade pública vai querer ser prefeito. A gente vai fazer um processo de seleção natural nesses municípios. E 3, o destravamento dessa questão das ONGs, ICMBio e vamos dizer, FUNAI, etc., que são entidades de sabotagem do Estado. Eu acho que vocês são o Estado mais sabotado do Brasil. Acho que isso dá para cravar com certa tranquilidade. É o Estado mais sabotado do Brasil.
E dá para ser uma espécie de um Mato Grosso? Eu não tenho a menor dúvida. Até porque o próprio desenvolvimento do agro do Mato Grosso passa por aqui. Precisa passar por aqui. E vocês têm esse combo que envolve energia, agro, terra rara, mineração, que é único. Quando a gente fala, né, do futuro do Brasil, esses 3 elementos estão aqui. Só que assim, volto a falar, o trabalho de tornar o Pará pobre é um trabalho de profissionais. É um trabalho assim, os caras se reuniram e fizeram assim, ó, vou fazer um trabalho mais profissional do mundo. É um trabalho profissional. Os caras fazem aqui, cara, tem que ser estudado. Porque realmente eles não dão nenhuma chance pro sucesso. E o sucesso bate a porta. O sucesso tá fácil. Imagina se vocês pudessem explorar seus recursos naturais de maneira limpa, verde, se vocês fizessem os investimentos de infraestrutura, tivesse estrada, ferrovia, hidrovia funcionando, se qualquer coisa que você for fazer não barrasse com, aqui é uma reserva indígena. Já chegou o quilombola pra cá ou ainda não? Já, né? Maranhão, assim, é impossível. Vocês vão, assim, acabar com essa máfia, que isso é uma máfia, botar pra correr esse bando de ONG de filho da puta que tem por aí. Aí vocês vão ver que a coisa já começa, assim, rapidamente a coisa começa a andar. Com a lei de responsabilidade gerencial que a gente vai colocar nos municípios, a gente passa a ter uma gestão boa, focada nos indicadores de desempenho e não em comprar a população. A gente vai prender o eleitor que vende voto e prender o político que compra o voto. E aí, assim, coisa de 10 anos já é outro estado. Porque a força econômica não é nem brasileira que vai puxar aqui, é o mundo que vai puxar. O mundo vai precisar de vocês para muita coisa. Então não é nem que nós, no governo federal, foi o Renan, mas não foi, o mundo precisa. A gente que só não está deixando acontecer. O mundo precisa. O mundo precisa da energia que tem aqui, o mundo precisa do sol que tem aqui, o mundo precisa da mineração, das terras raras, o Brasil precisa do fosfato que tem aqui. O Brasil precisa do agro que você consegue plantar aqui no estado. Então, só vamos parar de sabotar. Vamos parar de encheção de saco. É isso. Então eu não vejo com medo. O que eu vejo é o seguinte, todo mundo já percebeu, mesmo os políticos corruptos, eu vi isso na marcha dos prefeitos, que do jeito que tá não tá funcionando. Todo mundo sabe que não tá funcionando. Quando eu converso com os políticos do Centrão, os maiores ladrões de todos, eles mesmos perceberam. É aquele momento em que o carrapato percebe, cara, o boi vai morrer. Tô sugando sangue demais. Como é que faz aí? Alguém consegue arrumar esse boi? Eu podia falar de uma tatuagem que eu tenho aqui, mas... é assim... vai ter que dar um jeito no boi. Eles mesmos sabem. Eles vão ter que ceder. E reparem uma coisa, é cíclico no Brasil. De tempos em tempos, o sistema é obrigado a corrigir a si próprio para sobreviver. Foi assim no Plano Real. O início do regime militar foi uma resposta a uma crise econômica gigante que as elites brasileiras colocaram no país, no governo Kubitschek. O fim da República do Café com Leite deu início do governo Vargas, também foi uma repactuação disso. A eleição do Collor foi isso. O Plano Real foi isso. O impeachment da Dilma foi isso. E a minha vitória é isso. Mesmo o sistema vai falar, galera, cara, vai ter que dar uma corrigida aí porque a gente passou do ponto. O sistema é como se fosse uma pessoa bêbada que percebeu que bebeu demais e falou, cara, alguém consegue me levar nos alcoólicos anônimos? Eu me mijei, eu tô mijado. Sabe, o cara tá tudo acabado, eu bati na minha esposa, tô tudo mijado, bati o carro, tô quebrado, gastei. Esse é o cara do Centrão. Ele é um cara que não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que ele faz. Ele precisa que um adulto pegue e resolva. Pois bem, nós temos que ser adulto. Nós temos que aproveitar essa janela para fazer essas reformas. E aí tem que fazer elas de maneira muito profunda. Muito profunda. É isso. Boa noite, Renan. Infelizmente, a gente sofre de um mal muito grande, que é o imediatismo. Um exemplo básico, né? Tem uma mulher que está gestante, aí o político A vê essa situação e ele oferece para ela 10 pacotes de fralda. O político B vai lá ver, olha, estou vendo que tu é gestante, daqui com uns 3 anos, teu filho vai precisar de uma creche. A gente sabe que ela vai votar. É aquele candidato que vai resolver imediatamente o problema dela. Então como é que a gente pode fazer para mudar esse pensamento? Prender inglês. É isso. É isso, prender inglês. Veja, muitas pessoas foram presas no 8 de janeiro pela questão do golpe à democracia. Atentaram contra a democracia. Uma parte importante deles atentou contra a democracia. O PT também atentou contra a democracia quando comprou os parlamentares no Mensalão e no Petrolão. Quando um político no interior compra o voto de uma pessoa, ele atenta contra a democracia. Atenta ou não atenta? E quando uma pessoa vende o voto? Também.